Show. Pronto. Será que já tem alguém Aí, por vai aqui? começar aparecendo aí. Quem vai entrando vai... Boa tarde, gente. Vamos ver quem chegou por aqui para nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo. 17 horas, ou seja, 5 horas da tarde, né? Boa tarde. Alguém está aí? Vanusa, Estevão. Olá, Dominga já apareceu. Que bom. Boa tarde, gente. Hoje a nossa live vai ser comigo, substituindo o nosso irmão Estevão. Estou aqui para convidar. Nete! Assistindo. Espera aí só um minutinho, gente, porque ainda faz para pedir, mandou dizer para o pessoal participar. Pra chamar chamar. o pessoal? É. Pera aí, deixa eu ver. Porque do Face... Mais uma vez, boa tarde, meus irmãos e irmãs de Caminhada Espírita. Hoje o papo não será por Estevão, me deram esse desafio, mas desafios são para serem enfrentados, né? Então, para iniciar a nossa conversa, nós vamos fazer a nossa oração inicial. Esqueci de mandar para tua irmã. Oração inicial, né? Pedindo ao nosso Mestre Jesus, juntamente com a espiritualidade maior, para que possamos, nessa tarde de quinta-feira, mais uma vez, iniciarmos a nossa live, falando hoje especialmente sobre as causas das misérias humanas à luz da doutrina espírita. Obrigada a todos que estão aqui presentes, agradecendo antecipadamente, principalmente ao nosso Mestre Jesus, que conduz o nosso trabalho de uma forma mais satisfatória possível, dando-nos discernimento, compreensão, para entendermos a palavra do nosso Mestre Jesus. Que a espiritualidade maior, nosso Mestre, esteja aqui conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Pois é, meus irmãos. Hoje a gente vai falar de um tema que, inclusive, o nosso irmão Estevão já falou, mas que a gente vai dar continuidade por sabermos da importância dos problemas que nos trazem durante essa nossa encarnação. Para quem é espírita já sabe que muitas são as causas das misérias humanas, né? Porque perpassa o nosso orbe. Mais especificamente, quando a gente começa a ouvir vários outros irmãos espirituais, né? Já de caminhada espírita, e de vários palestrantes, a gente acaba aprendendo muito mais, né? Muito mais com esses irmãos. E a gente sabe que existe uma pergunta bem peculiar
que a gente pode fazer assim? O karma pode segurar seu curso? Será que o karma pode segurar o nosso curso? Então a gente pode ver essa resposta muito fácil através do exemplo do nosso Mestre Jesus. Ele fez surgir o amor, né, através das suas próprias curas por onde ele andou. Todos os lugares por onde Jesus andou, ele fez curas. Poderia ter ficado parado esperando que o karma seguisse o seu curso, mas não. Ele, como exemplo maior, né, de amor, ele fez por onde andou as suas curas. Mas teve um momento bem interessante da vida de Jesus, quando ele estava indo para a Via Sacra, ou a Via Dolorosa, né, com sua cruz pesada nas costas, né? Teve um homem que se chamou Cirineu, que vendo Jesus com aquela cruz muito pesada, se apiedou e se jogou embaixo da cruz, né? Esse Cirineu olhou para... E Jesus, como forma de agradecimento, apenas olhou para trás e apenas com o olhar agradeceu, né? Bastou um olhar dele para ver quem estava ali, né? Dando aquele suporte de amor, de caridade para com ele. Ele que fez tantas curas, né? E de repente ele se viu numa situação bastante atípica para o momento, porque como a gente pergunta, como é que uma pessoa que faz tantas curas e não se curou, né? Não pediu ao Pai, mas ele tinha que seguir o seu curso, tinha que seguir o seu karma. E Cirineu, essa pessoa simples, falada no Evangelho, ele era uma pessoa que estava passando por sérias dificuldades no momento. Ele vinha lá da Cirenaica, né? E vinha, além de passar por vários problemas financeiros bem complicados, né? Sem recursos nenhum. A filhinha dele estava enferma, muito enferma, com febre, com vários problemas de saúde, e sua esposa muito nervosa, né? Os nervos à flor da pele. Já vinha assim há algum tempo. E ele vivia basicamente de uma planta no fundo da sua casa, ou no jardim da casa, que se chamava nardo. Era uma planta que exalava um perfume muito, muito bom, né? Muito agradável. E de repente, gente, mais uma vez, Jesus se apresenta de uma forma majestosa para Cirineu. Porque ao chegar em casa e ver tantos problemas, né? E ele, no momento que Jesus estava na cruz, se apiedou daquele crucificado. Ao chegar em casa e ver todos aqueles problemas, a primeira coisa que ele fez foi abraçar a sua filhinha. E ao abraçar a sua filha e ao tocar-lhe ao seu ombro, ele sentiu uma energia, uma sensibilidade aflorada ali naquele momento, que ele sentiu que imediatamente ao tocar, ele sentiu que a sua filha tinha melhorado, né? Começou a febre havia cessado. Demorou mais um pouquinho e ele percebeu também que a mulher estava mais calma, mais serena. E tudo isso foi sendo feito paulatinamente. Foram dormir e ao acordar, para a surpresa dele, o jardim onde estava plantado o nardo estava exalando aquele perfume maravilhoso, estava tudo muito lindo. E aí a gente percebe o quanto, né, essa simpatia de Jesus foi por aquele simples homem que o acolheu naquele momento, deu aquele olhar de ternura, né, de benevolência.
Então, a gratidão veio à tona através de Jesus. Jesus se sentiu gratificado por aquele momento, onde ele viu que a febre da sua filha havia cessado, a mulher estava mais calma e o nardo estava transbordando de aromas sublimes. Bom, Jesus, ele não mandou que se fizesse o bem, que se pregasse o amor, ele apenas viveu esse amor através do seu próprio exemplo, né? E é isso que ele nos orienta. A orientação é que nós possamos estar sempre emanando esse amor, emanando esse bem. Por mais que a pessoa seja má, tenha más tendências, mas a culpa, como o próprio Divaldo diz, não é nossa, é de quem faz, né? Quem faz o mal, quem está fazendo mal, a culpa é daquele e não nossa. Então a gente pode atenuar nosso sofrimento vivendo esse amor e atenuar o nosso sofrimento. Esse sofrimento que a gente tanto vê no nosso planeta, né? Muitas vezes é pela nossa própria teimosia mesmo, né? Porque a gente, todos eles os irmãos que estão na prática do mal, mesmo que estejam na prática do mal, a gente não pode jamais desistir desses irmãos. Porque a caridade maior para nós, principalmente para nós que conhecemos essa doutrina maravilhosa, e que nós possamos preparar esses nossos irmãos para o bem, para o caminho do amor. Contudo, a gente pode dar conselho sem constranger e sem impor, né? Nós não podemos impor a ninguém que faça o bem. Nós não podemos constranger através de palavras duras, através de palavras grosseiras. Nós podemos, porém, aconselhá-los, né? Cabe a cada um seguir o seu curso, como o próprio Evangelho fala, né? Porque cada um de nós somos responsáveis por nossos atos, né? Eu não posso ser responsável pelos erros dos meus filhos, né? Eu posso orientá-los no caminho do bem, do amor e através do meu próprio exemplo. Se eu não dou exemplo, com certeza eu não serei um exemplo de amor, eu não serei um exemplo de caridade, né? Ele vai tentar se desviar para o caminho mais largo, mais obscuro, que não é esse ensinamento que Jesus quer que nós façamos, né? É como se nós precisássemos de um médico. Quando a gente vai ao médico, o médico nos dá uma receita, passa o receituário e passa o remédio. Cabe a nós tomá-los na medida certa, né? Nós não podemos deixar de tomar aquele medicamento. Se nós pararmos de tomar o medicamento, nós vamos sofrer as consequências, né? A nossa doença ela não vai ser curada. Da mesma forma é o terapeuta. As pessoas que estão fazendo terapia, todas elas, os terapeutas se descobrir a causa daquele sofrimento que está atormentando aquele nosso irmão, aquele paciente, ele dá a clareza, faz com que ele perceba quais os motivos, as razões todo aquele desalinho que ele está sofrendo, mas cabe a essa pessoa que está sendo atendida buscar caminhos alternativos para que ela busque a sua própria cura, para que ela busque se libertar daqueles males que está atormentando há tanto tempo. E assim foi o que Jesus fez durante toda a sua caminhada. Porque quando as pessoas muitas vezes não conseguiam a cura, é porque ela não tinha aquele merecimento, ela não abraçou, né? E não
subestimou a sua própria fé, né? A verdade é essa. Quando nos pede ajuda, cabe a nós orientarmos essa pessoa, né, que está doente, mas muitos problemas de saúde a gente sabe também que nós temos, que às vezes a gente não consegue curar pela medicina ou com terapeuta, por mais que eles se esforcem, né, principalmente no corpo físico, a gente percebe que são já resgates de débitos anteriores de vidas passadas. Tem um exemplo de Chico Xavier, que Divaldo Franco fala, que eu assisti outro dia na palestra, muito interessante. Chico Xavier, todo mundo sabe que ele sofria de glaucoma muito sério. E uma vez, Dr. Arigó, parece, o visitando, falou que ele podia curar aquele glaucoma, que aquilo ali estava atrapalhando ele. E ele, com aquela voz bem pausada, bem calma, explicou que não precisava, que aquilo ali, aquele glaucoma, o que ele estava nos olhos, era para ele se melhorar, para ele se evoluir. Ele precisava passar por aquele problema, ele precisava passar por aquela doença. Ele, até para poder ele se libertar de débitos, resgates de vidas anteriores, ele tinha essa consciência. Ou seja, ele era um espírito consciente de que tudo que ele estava passando naquele momento, ele tinha que passar como uma forma dele se libertar mais rápido de resgate de débitos de vidas anteriores. Aquilo para ele era um alívio, né? Ele se sentia aliviado, ele se sentia bem em saber que, ao passar por aqueles problemas, né, de ordem física, ele estava se libertando de resgates anteriores e que era necessário que ele passasse por aquilo. Se ele se curasse daquele problema, ele poderia ter vindo em outra encarnação para poder passar por aquele mesmo problema, para ele ter o quê? Resignação, né? Ele se resignar com aquele problema que ele já vinha perdurando há muito tempo. Ele disse, deixa quieto aí, deixa meu problema quieto aí, que eu resolvo com Deus, ele sabe o que está fazendo, eu sei do que eu preciso, e eu preciso estar passando por esse problema. E isso a gente vê nos problemas o quanto ele era elevado moralmente, né? E a gente vê isso, essa resignação, em muitas pessoas que estão em estados terminais, né? A gente vê pessoas muito, muito doentes, estado praticamente terminal, mas com aquela resignação, pedindo a Deus paciência, perseverança, enquanto que outros com pequenas doenças se desesperam, ficam atordoados e até culpando Deus por estar com aquele problema. Ah, meu Deus, por que eu estou com aquilo? Né? Por que somente ele? Será que ele é privilégio? Só ele merece privilégios e os outros não? Né? É uma coisa que do próprio ser humano, que sempre quer colocar a doença em alguém por algum motivo. Enfim, eu tenho isso, um exemplo de uma amiga que morreu tem uns 7 meses, que os nossos irmãos da sede sabem do problema, né, que ela atravessou e que eu acompanhei todo o desenvolvimento da doença dela. Ela estava com câncer no pâncreas e foi muito rápido a descoberta da doença até o seu desencarne. Durante esse processo, em nenhum momento ela se perguntou por que isso comigo. Ela sempre dizia, não, eu não posso estar culpando Deus. Ele tem ciência de que, embora ela não fosse espírita, né,
ela tinha muito medo do espiritismo, né? Quando eu a convidava, ela era médium, muito médium, mas ela tinha medo. Então ela tinha receio de chegar lá e aflorar essa mediunidade, ela não saber lidar com tudo isso. A verdade é o medo, né? Então ela sofreu até o último momento com muita paciência e resignação. Muitas vezes eu a trazia aqui para casa, ela sentava no sofá, ou então na minha cama, deitada, e ela ficava né, gemendo bem leve. A gente via que ela estava com dor, mas ela não gemia alto, para não importunar as pessoas que estavam ao seu redor e não deixar para as pessoas preocupadas. Mas no fundo ela estava sentindo muita dor, porque a gente sabe que o câncer de pâncreas é muito dolorido. Ela ainda não estava no período de fazer a quimioterapia, né? E durante esse período da quimioterapia também foi muito, muito duro. Mas enfim, ela passou por todo esse processo resignada, sem blasfemar nenhum momento a Deus, nem a quem quer que seja. Tinha muita esperança de viver, mas não foi o momento dela, né? Ela tinha que ir naquele momento. E tudo é conforme a vontade do nosso Criador. Tem muitas pessoas mesmo que são viciadas, já outras eu conheço uma pessoa que, mãe de um aluno meu, ela teve 2 filhos especiais, né? Os 2 filhos especiais, e não teve essa paciência, simplesmente se jogou no vício, né? No álcool. O desespero era tanto, porque eu vi ela levando para a escola os seus 2 filhos, né? Para ter o atendimento na sala de alunos especiais da escola. E a gente via o sofrimento na cara da mulher. Mas ao invés de agradecer a Deus por aqueles filhos, simplesmente ela se jogou no álcool. Ela bebia muito, muito. E os filhos ficavam naquele meio sem saber por que ela estava bebendo e chegava na escola falando, né, com aquela ingenuidade de criança. Mas existem outros exemplos também tão maravilhoso que inclusive o nosso irmão Estevão, durante a campanha do Quilo, presenciou de uma mãe que havia se afastado há muito tempo do SEBEM, estava recebendo o farnel, né, de alimentos, e desapareceu. E durante uma caminhada pedindo alimentos nos bairros, ele se deparou justamente com essa mãe e perguntou por que ela havia se ausentado. E ela então pediu que eles entrassem com toda a amabilidade possível. E ao chegar dentro da casa, ele se deparou, juntamente com os outros, com 2 crianças praticamente inertes, né? Jogadas na cama, né? Num colchão no chão, não era cama, um colchão no chão. Totalmente impossibilitada, não andava, não falava, totalmente dependente dessa mãe. E ela agradecendo a Deus por aquelas crianças que estavam ali, louvando e agradecendo ao nosso Pai Maior. Então a gente percebe a gratidão no olhar das pessoas ruins, ou o olhar de gratidão mesmo. E a gente vê pelo mundo vários exemplos do bem. Embora o mal esteja sempre na mídia, em evidência, mas o bem está sempre sendo também compartilhado, mas é pouco evidenciado. A gente vê várias ONGs, Médicos Sem Fronteiras, o quanto esses homens aí fazem pelas crianças e por todos que andam por aí, né? Então, tá todo mundo no mesmo barco tentando ajudar de uma forma ou de outra. A nossa resignação, quando a gente fala em resignação, a gente também deve perceber que essa resignação nossa, ela deve ser dinâmica. Não é aquela resignação parada,
Nós devemos nos resignar, porque são problemas que a gente tem que atravessar durante o nosso percurso aqui na Terra, mas nós não podemos estar resignados de uma forma parada. A gente tem que transformar esse sofrimento em alguma coisa, né? Há pessoas que, quando perdem os filhos de uma forma trágica, eles começam a fazer campanhas, né? Entrar numa ONG, participar de eventos que vá amenizar o sofrimento de mães ou de pais que perderam seus filhos, né? De forma trágica, seja em homicídio, acidente automobilístico ou pelas drogas, enfim, não importa. Nós temos uma maneira dessa resignação, desse sofrimento, transformar em algo benéfico para todos, né? Então, é essa a mensagem que nós temos para hoje, das causas e das enfermidades na nossa terra. E isso a gente percebe claramente, através do nosso mestre e amado Jesus, que através do seu próprio exemplo, né, vivenciando durante todo o seu percurso aqui na Terra, ele só pregou isso: o amor, a paz, o bem, a caridade, né? A caridade em toda a sua plenitude. Seja não somente a caridade. Quando as pessoas falam em caridade, a gente vem logo à mente a caridade de dar um prato de comida, um pão, uma cesta básica. É necessária? É, lógico, porque a fome não espera, né? A fome está aí em todo o planeta. Mas a gente tem que, além de dar o pão espiritual através de um conselho, através de uma palavra amiga. Não somente a doutrina espírita, mas todas as religiões do planeta, do mundo, prega justamente isso: a paz e o amor, a caridade plena em toda a sua extensão, por onde andar e por onde passar. Evitar que nós sejamos, por onde, motivos de escárnio, né, para os outros quando nós passarmos. Nós temos que dar o exemplo do amor e da caridade, seja lá em que religião o homem esteja, né, acreditando. Então, diante desse pequeno bate-papo, eu quero agradecer a vocês nesse momento por estar aqui na SEGE, compartilhando conosco mais uma live, substituindo, que é muito difícil substituir Estevão, né? Que é um trabalhador incansável da nossa casa, da nossa doutrina, seja no SEBEM, seja no SEAC, principalmente na SEGE. Parabenizar todos os dias por esse trabalho incansável que ele tem conosco, né? De levar a doutrina espírita para todos nós, através das suas leituras, que são muitas. Eu aqui estou aprendendo com ele, né? Mas nós somos aprendizes, com certeza nós somos aprendizes. Mas a gente está sempre aprendendo mais com o outro. Eu aprendo com ele e aprendo com todos vocês aí da casa, né? Que dão um suporte maravilhoso para que todos tenham a oportunidade também de estar participando dessa live. Muito obrigada a todos. Que o nosso Mestre amado Jesus, nesse momento, possa estar na casa de cada um de nós, em todos os lares, compartilhando e vendo e alegrando com esses ensinamentos, principalmente os nossos irmãos desencarnados, que nesse momento devem estar aqui nesse momento, ouvindo, agradecendo por tantas palavras de amor que Jesus nos deixou. Esse evangelho maravilhoso, do qual eu aprendi a amar, respeitar
e colocar o máximo que eu posso em prática. Obrigada, Mestre Jesus, e neste momento pedimos a todos os nossos irmãos que se encontram no leito de hospitais, que se encontram nas cadeias públicas, os nossos irmãos desabrigados, as nossas crianças órfãs, os nossos pedintes de uma forma geral, as mães que se encontram nesse momento aflitas por seus filhos que estão jogados nas drogas, nos vícios de uma forma geral. Faça, Jesus, que recaia sobre cada um deles o teu amor, a tua bênção, a tua caridade. Que Jesus possa abençoar cada um de nós, nos dando força, discernimento, acalmando os nossos corações, acalmando a vida dessas pessoas que estão desencarnando dessa doença, desse vírus terrível. E que em breve, muito breve, nós possamos estar mais libertos através da vacina que está aí por vir. Que esses irmãos que estejam desencarnando sejam recebidos no plano espiritual, Senhor, pelos nossos, pelo Mestre Jesus, pelos guias espirituais de cada um, pelos seus antecessores, né, seus pais, mães, que eles estejam sendo amparados no plano espiritual. Que Jesus esteja conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por estar aqui nesse momento.